Nessa videoaula nós faremos a correção da última atividade, onde nós abordamos questões sobre relações trigonométricas fundamentais, bem como questões abordando os principais ângulos notáveis. A primeira questão: dado o triângulo retângulo ABC, calcule. Aí você percebe que o triângulo retângulo ABC, ele é retângulo no ângulo A, no vértice A, na verdade, e aí nós temos um ângulo alfa no vértice C. Nós observamos ainda que o lado AC, que o cateto AC mede 8 centímetros e o cateto AB mede 6 centímetros. No item A, nós queremos o seno do ângulo alfa. Vamos lembrar o seguinte: pela definição do seno, eu vou ter que pegar o cateto oposto ao ângulo alfa e dividir pela hipotenusa. O problema é que nós não sabemos quanto é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vamos lembrar: toda vez que eu precisar determinar a medida de um dos lados de um triângulo retângulo, no caso eu preciso determinar a hipotenusa, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos lembrar que a é a hipotenusa, então repete. B e c são os catetos, 6 e 8. Então vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Resolvendo então, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. Somando, dá 100. Se a ao quadrado é 100, então a é a raiz quadrada positiva de 100. Positiva por quê? Porque nós estamos falando de lado de um triângulo. E a medida de um lado não pode ser negativa. Desse modo, então, nós temos que a mede 10. Portanto, então, a hipotenusa desse triângulo retângulo mede 10 centímetros. Desse modo, então, nós teremos que o seno do ângulo alfa, nós sabemos pela definição que ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos observar o triângulo e perceber que o cateto oposto ao ângulo alfa, ele mede 6 e que a hipotenusa que nós acabamos de calcular mede 10. Então, o seno do ângulo alfa, ele será 6 sobre 10. Eu vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Então, daí a gente conclui que o seno de alfa é 3 sobre 5. Beleza, então está aí o valor do seno. Quem quiser colocar em número decimal já sabe que é só dividir. O item B, eu quero o cosseno de alfa. Então, do mesmo jeito, vamos pegar a definição do cosseno. Nós sabemos que o cosseno de um ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 8, a hipotenusa é 10. Vou simplificar o 8 sobre 10 por 2. Ao simplificar, nós temos que o cosseno de alfa é 4 sobre 5. Desse modo, então, está aí o valor do cosseno que eu queria, 4 sobre 5. A segunda questão, também parecida com a primeira. Dado o triângulo retângulo MNT, calcule. Você percebe que nesse triângulo retângulo MNT, nós temos um ângulo reto em T. Além disso, nós temos a hipotenusa de 26 centímetros. Nós temos então o cateto MT de 10 centímetros. E nós temos o cateto NT que nós não sabemos. No item A, eu quero saber quanto é o seno de beta. Vamos lembrar o seguinte: para você calcular o seno, pela definição do seno, nós sabemos que ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Bem, como o beta é o ângulo de cima, o ângulo que está ali no vértice N, o cateto oposto a ele é o lado de baixo. Então, o cateto oposto a ele é o lado de 10 centímetros, sobre a hipotenusa que é 26. Então, o seno de beta será 10 sobre 26. Ao simplificar por 2, nós temos então que o seno de beta é 5 sobre 13. Continuando então na questão, o item B, ele vai pedir o cosseno de beta. Só que aqui tem um problema, né? Porque pelo que nós conhecemos da definição do cosseno, eu vou precisar saber a medida do cateto adjacente ao ângulo beta. O cateto adjacente ao ângulo beta é o cateto NT. Nós não sabemos quanto é que ele mede. Então, você aplica o teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, para encontrar então o valor do cateto NT. O A é a hipotenusa, que é 26 ao quadrado. Isso é igual ao B, que é um dos catetos, que eu vou dizer que é o 10 ao quadrado, mais o outro cateto, c ao quadrado. 26 ao quadrado dá 676.
Isso é igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais c ao quadrado. Vou dar uma invertida, então 100 mais c ao quadrado igual a 76. Logo, c ao quadrado é 676, na verdade, menos 100. 676 menos 100 dá 576. Bem, se o c ao quadrado é 576, então c é a raiz quadrada de 576, raiz quadrada positiva, que dá 24. Beleza. Descobrindo que o cateto NT, que é o cateto C, mede 24, eu posso agora fazer então o que a questão pede. A questão pede a medida do cosseno de beta. Então, pela definição do cosseno, o cosseno de beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar cosseno de beta igual a 24 sobre 26. Ao simplificar por 2, nós vamos ter então que o cosseno de beta ele vale 12 sobre 13. O item C, ainda da segunda questão, nós queremos a tangente do ângulo alfa. Vamos tomar um pouco de cuidado, porque agora nós mudamos de ângulo, né? O item A e o item B nós falamos sobre o ângulo beta. No item C, nós queremos agora a tangente do ângulo alfa. Vamos lembrar que em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto é o cateto NT, que mede 24. E o cateto adjacente é o cateto MT, que mede 10. Desse modo, então, pela definição da tangente, a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso vai ficar, então, 24 sobre 10. Simplificando por 2, nós temos 12 sobre 5. Portanto, tangente de alfa igual a 12 sobre 5. A terceira questão. Vamos agora para as situações problema. Uma escada faz um ângulo de 30 graus com a parede vertical de um prédio, ao tocar o topo distante 6 metros do solo. Então, o topo desse prédio, onde a escada toca, está a 6 metros do solo. Determine o comprimento da escada. Pessoal, questões como essa, é imprescindível fazer o desenho para você poder resolvê-la. Então, nós temos aqui o plano horizontal, o chão. Nós temos aqui o prédio, né? Vamos imaginar esse prédio em perspectiva. E imaginemos aqui a escada encostada nesse prédio. Beleza, como a gente pode perceber, chão, prédio e escada formam um triângulo retângulo. Desse modo, o que nós temos? Essa medida é o ângulo entre a escada e o prédio. A questão fala que o ângulo entre a escada e o prédio é um ângulo de 30 graus. Por quê? E aí leiam direito. Esse ângulo é lá em cima, porque a questão diz que a escada forma um ângulo de 30 graus com a vertical. Ou seja, então é o ângulo entre a escada e o prédio. Se fosse o ângulo entre a escada e a horizontal, seria o ângulo embaixo. Ok? Então tem que prestar bastante atenção na hora que for colocar o ângulo. Bem, o que nós temos também? Nós temos que a distância de onde a escada toca o prédio até o chão é de 6 metros. E o que nós queremos saber, que eu vou chamar de x, é o comprimento da escada. Identificados os valores, né, feito o desenho, a gente vai ter que descobrir qual é a relação trigonométrica que vamos utilizar. Para isso, então, é só a gente avaliar o seguinte. Tomando esse ângulo de 30 graus, o 6 que está do lado dele é o cateto adjacente. E o x é a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é a definição do cosseno. Então, você pega cosseno de 30 graus, é igual 30 graus, né, porque é o ângulo que foi dado, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos substituir. Lá da tabela, nós sabemos que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso aí é igual ao cateto adjacente, que é 6, sobre a hipotenusa, que é x. Faço agora produto dos meios pelos extremos. Então, raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x, igual a 2 vezes 6, que é 12. Desse modo, então, x é 12 sobre a raiz quadrada de 3. Pessoal, vamos lembrar de que eu não utilizo fração com número irracional no denominador. Eu não posso deixar uma raiz no denominador de uma fração. Para isso, o que eu faço? Eu vou racionalizar o denominador. E como é que eu racionalizo o denominador? Basta multiplicar em cima e embaixo
pelo valor da raiz que está no denominador. No caso, como nós temos raiz de 3 no denominador, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. Desse modo, então, nós temos que x é igual a 12 vezes a raiz de 3 dá 12 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Agora eu vou dividir o 12 pelo 3, que dá 4. Então nós temos que o x é 4 raiz quadrada de 3. Desse modo, então, o comprimento da escada é 4 raiz de 3 metros. Se vocês quiserem trocar a raiz de 3 por 1,73, é bom que vocês encontrem um valor mais aproximado da escada, né, da medida da escada. Se não quiser, pode deixar apenas assim. A quarta questão da Cesgran-Hill. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento, ela faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Olha que o ângulo agora é com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira, eleva-se verticalmente de quantos metros? Então vamos lá desenhar, né? Tem que fazer o desenho. Está aqui o chão. Imagine aqui a rampa, ok? Além disso, vamos considerar aqui a altura que essa pessoa chega quando ela atinge o topo dessa rampa. Observe que a gente forma um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós temos aqui o ângulo entre a rampa e o chão, a rampa e o plano horizontal. Esse ângulo é de 30 graus. Aí aquela velha pergunta: por que eu sei que o ângulo é aqui embaixo? Porque a questão fala que é um ângulo entre a rampa e o plano horizontal. Então você tem que colocar o ângulo entre a rampa e o chão. Bem, nós sabemos que essa rampa tem 36 metros de comprimento. Então coloco 36 no lugar da rampa. E como eu quero saber a altura que a pessoa chega, essa altura é o x na vertical. Feito o desenho, agora a gente vai ter que descobrir qual é a relação trigonométrica que eu devo utilizar. Para isso, vamos lembrar que, a partir do ângulo de 30 graus, o x é o cateto oposto a ele e o 36 é a hipotenusa. Se o x é o cateto oposto e o 36 é a hipotenusa, a definição que envolve cateto oposto e hipotenusa é a definição do seno. Então você pega seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Lá na tabela nós sabemos que o seno de 30 é 1 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 36. Faça produto dos meios pelos extremos. 2 vezes x dá 2x, igual 1 vezes 36 dá 36. Logo, o x é 36 dividido para 2, ou seja, o x é 18. Com isso, então, a gente percebe que essa pessoa que subiu a rampa, ela chegou a uma altura de 18 metros, de modo que a resposta correta é o item E. Quinta questão. Uma pessoa de 1,64 m de altura observa o topo de uma árvore sob um ângulo de 30 graus com a horizontal. Conhecendo a distância de 6 metros do observador até a árvore, calcule a altura da árvore. Para isso, vamos considerar a tangente de 30 graus, que nós sabemos que ela é raiz de 3 sobre 3, como sendo aproximadamente igual a 0,58. Bem, vamos considerar o triângulo destacado na imagem e as suas medidas. Estou me referindo a esse triângulo aqui. Nesse triângulo, o que é que nós temos? Nós sabemos que essa medida aqui de baixo, que a distância do observador até a árvore é de 6 metros, e a gente vai ter como calcular essa medida y, que essa medida y, então, vai ser a medida do seu cateto oposto. Bem, para você calcular o y, o que nós vamos lembrar? A partir do ângulo de 30 graus, como eu falei agora há pouco, o y é o cateto oposto ao ângulo de 30 e os 6 metros é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente é a definição da tangente. Então eu pego a tangente de 30, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas a questão mandou considerar a tangente de 30 aproximadamente 0,58. Isso é igual ao cateto oposto, que é o y, sobre o cateto adjacente, que é o 6. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vezes y dá y, igual a 0,58 vezes 6. 0,58 vezes 6 dá 3,48. Ou seja, essa medida y vale 3,48 metros. Pergunta: essa é a altura da árvore? É não.
Vamos lembrar que nós temos a altura do observador. Então, quando nós temos a altura do observador, eu tenho que somar essa altura no final. Logo, a altura da árvore, que eu estou chamando de x, vai ser o y mais 1,64 m, que é a altura do observador. Como o y é 3,48, vai ficar 3,48 mais 1,64, ou seja, 5,12. Portanto, então, nós temos uma árvore de 5,12 metros de altura. Desse modo, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade abordando as principais razões trigonométricas no triângulo retângulo.